Ok, irmãos, vamos voltar. Agora a gente vai construir em cima daquilo que nós trabalhamos na primeira parte. Então, se a primeira parte ela é mais de desconstrução, na segunda a gente vai construir. Então, eu falei mais sobre o que a gente não deve crer na primeira parte. E agora eu quero tentar ajudá-los a ver como é que a gente olha biblicamente, teologicamente, para esse assunto do problema do mal, tá? Então vou levantar aqui de novo insights do profeta Abacuque, mas a gente vai utilizar outras partes da escritura. Abacuque é interessante não porque nele tenha todas as respostas sobre esse assunto. Na verdade, não existe praticamente nenhum assunto na escritura em que um livro responda tudo, né? Um livro da Bíblia. É por isso que ela é um livro grande e interligado, porque esses temas que são tratados num lugar também são relacionados a trechos de outros lugares. E eu vou fazer isso também no decorrer dessa segunda fala. A gente vai relacionar com outras passagens do Antigo e do Novo Testamento, tá? Para nós construirmos aqui um arcabouço teológico. A gente vai ler mais Bíblia agora nessa segunda parte. Se a primeira parte era desconstruindo Teodiceias, agora a gente vai tentar explicar como é que nós podemos tratar biblicamente desse assunto do problema do mal. Bem, então eu começo nesse primeiro slide dizendo assim: a despeito da gente ter falado, mesmo a gente tendo falado assim, olha, propostas como o dualismo ou o teísmo aberto, eles não servem, porque Deus é o Deus da história e tudo conduz para a sua glória. Eu terminei falando disso e dando o exemplo da cruz de Cristo, né? Toda a maldade feita, aquilo que a mão de Deus predeterminou para que nós fôssemos remidos. Ainda que essa história conduzida pelo Senhor da história tenha propósitos redentores, os métodos de Deus são duros. Às vezes Deus usa de certas coisas que são difíceis para nós. E Abacuque é um exemplo de quem está tendo dificuldade de lidar com isso. Então, veja o primeiro ponto do slide. Abacuque estava incomodado com o método divino de tratar o pecado de Judá com a maldade ainda maior da Babilônia. Então lembra que eu falei? A primeira parte do livro, do versículo 2 a 4, ele está fazendo uma queixa, ele está orando ao Senhor, dizendo: Senhor, não deixa que a maldade na nação que é tua, no povo teu, continue assim. Existe violência, existe maldade. Então, quem estava aqui ontem ouviu eu descrevendo brevemente algumas das coisas que aconteciam na nação de Judá. Tinha violência, tinha profeta que era morto, né? Tinha reis que torciam leis, tinha uma série de injustiças sociais e a palavra de Deus era completamente desobedecida. Então Abacuque estava vendo tudo isso, falando: Senhor, faz alguma coisa. E Deus fala: tá bom, levanta a nação da Babilônia. Então ele estava incomodado, em especial, com uma nação que varria todas as outras, com o imperialismo babilônico. Tá? Ele estava incomodado com isso. O fato da Babilônia estar construindo um império e destruindo como se fosse, ele usa a analogia da rede de pesca. É como se a gente fosse peixe, pescando assim, varrendo os mares, pegando tudo. Então, e depois eles ainda fazem culto para a rede deles. Como quem diz: nossa rede é boa, hein? Aqui a gente pesca peixe. Eles estavam fazendo culto ao poderio militar. É isso que Abacuque está dizendo. Então, o trecho que a gente leu, capítulo 1, do 14 em diante, diz assim: Senhor, eles varrem como se fossem pescadores, e depois eles ainda ficam se orgulhando. Eles não dizem que o Senhor é soberano, eles dizem que eles são soberanos, que ninguém pode contra eles. Tá? Então ele falou assim: Deus, não é possível, não deixa isso acontecer, Senhor. Olha só a maldade do coração desses caldeus. Então ele está muito incomodado. Ele estava incomodado com a dureza para com o povo judeu, vindo do próprio Deus. Ele sabia que Deus é puro de olhos, ele sabia que Deus é o meu Deus, ele fala. Ele chama Deus de rocha, quer dizer, é a sustentação dele. Mas, Senhor, que dureza os seus métodos. Não foi o único profeta que se sentiu assim. Eu coloquei um outro texto aí para você dar uma olhada. Lamentações foi escrita por um profeta contemporâneo de Abacuque. E por que ele escreveu um livro chamado Lamentações de Jeremias? Porque a Babilônia tinha devastado.
Tá? Jeremias viveu um pouquinho depois de Abacuque, contemporâneo, mas ele foi mais longe. Então a profecia dele começa mais ou menos na época de Abacuque, mas ela segue um pouco para depois que a Babilônia veio e castigou. Então Abacuque fala antes, porque Deus falou que vai suscitar a Babilônia como vara de disciplina. E Jeremias é alguém que profetiza durante o começo dessa devastação. Então, Jeremias escreve, quando ele vê a devastação completa, ele escreve Lamentações. E lá em Lamentações, abre a sua Bíblia, por favor. Lamentações 3, verso 37 e 38, tem um exemplo desse tipo de lamento. Como é difícil experimentar esses métodos doloridos do Senhor. Olha só, ele diz assim: quem é aquele que diz e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Quem é que pode dizer assim, ó, vou fazer e vai acontecer, sem que Deus tenha ordenado? 38. Por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Perceba que ele não está falando aqui de que da boca de Deus procede pecado, entenda bem. O que ele está falando é das calamidades, da destruição. Mas ele não fala assim, Deus, onde estás? A Babilônia está destruindo. Ele está entendendo que Deus estava cumprindo o que ele tinha falado antes. Afinal de contas, se você já leu a sua Bíblia o suficiente, você não lembra das várias advertências de que Deus traria castigo a Israel se Israel não se arrependesse da sua idolatria? Pois é o que estava acontecendo. Várias vezes Deus usou os profetas dizendo, olha, se vocês não se converterem dos maus caminhos, eu vou pesar a mão sobre vocês. Deus falou isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, até que Deus falou, ok, basta. E aí a Babilônia vem como o castigo de Deus, a disciplina pesada, dolorida de Deus sobre o seu povo. Então, quando Jeremias escreve Lamentações, ele não está dizendo, Senhor, onde é que o Senhor está? Está acontecendo isso? Não, ele fala assim, acaso não é o bem e o mal que procedem de Deus? Deus nos abençoa quando a gente segue e obedece e se submete a Ele. Mas quando nós agimos como rebeldes, Ele não traz também essa calamidade sobre nós? E a resposta é sim. Ele entendeu que era Deus que estava trazendo a Babilônia. Aquela destruição não era uma coisa que não tinha nada a ver com Deus. Tinha a ver com Deus sim, mas é dura. Por isso que ele escreveu Lamentações. Tá? Ela é difícil, ela é dura. Então, os métodos de Deus podem ser duros. Veja que Abacuque e Jeremias não são os únicos. Né? Eu dei alguns exemplos aqui, mas olha o próximo ponto do slide. O dilema para Abacuque, então, é saber como esses métodos não ferem a santidade de Deus. Então, entenda assim, o chamado problema do mal, para o cristão, não é se Deus existe ou não. Ele acredita que Deus existe. Ele não consegue entender por que Deus faz desse jeito. Entendeu? Esse é o problema. É um problema no sentido de que, ele diz assim, Senhor, mas precisava passar por isso? Imagina, perdeu um filho e depois perde as 4 filhas para compor um dos hinos mais bonitos. Mas, se a gente dissesse para ele, olha, mas essa sua experiência vai valer e vai confortar muitas vidas nos próximos, os próximos séculos, talvez ele dissesse assim, mas poxa, mas vale a pena perder 5 filhos para comprar um bom hino? Não é? Você entendeu o que eu estou dizendo? É duro, é difícil. Quando ele fala assim, tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, Abacuque fala isso em capítulo 1, versículo 13, ele está querendo entender como é que o Senhor é puro e ainda levanta essa nação. Agora, esse não é só o dilema de Abacuque, esse era o dilema de Jó. Abra comigo aí nesses 2 textos, Jó 21, 7. Jó 21, 7. Diz assim, como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Olha só, eu estou sofrendo aqui, Senhor, estou penando e eu te amo, Senhor. Como é que os ímpios continuam vivos, vivem bastante, ficam velhos e ainda ficam mais poderosos? Não deveria ser o contrário? O Senhor não fala que aquele que honra pai e mãe terá vida longa na terra? Olha só, ele está levantando assim, como é que isso acontece com ímpios? Entendeu? Ele está entendendo isso como difícil de
compreender. Vai para o capítulo 24 aí, conforme está no slide. 24, verso 1. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Quer dizer, os ímpios fazem o que é mal e eu não estou vendo o dia do juízo chegar sobre eles. Por que, Deus? Você entendeu o questionamento dele? Então, isso é um exemplo de Jó aflito nessa conversa toda, porque Deus parece que esqueceu quem é justo e quem é mau. Porque os maus parece que prosperam e os justos é que estão sofrendo. Não estou entendendo esse negócio. Então, essa é uma luta, é uma angústia. Ele não consegue compreender por que Deus usa desses métodos. Mas Asaf escreveu um dos salmos mais famosos, Salmo 73. Esse salmo é precioso. Olha só, ele começa, eu vou ler o verso 1 até o 3. Ele começa dizendo, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele acredita nisso, mas não pense que ele sempre acreditou. Teve época que ele balançou. E ele é honesto. Olha o que ele fala. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Ele fala abertamente, Deus, está valendo mais a pena ser descrente? Eu sou crente, estou sofrendo. É claro que o Salmo, de maneira muito bela, e não dá tempo de fazer isso agora, eu não vou fazer isso, ele vai ter uma resolução para esse dilema. Mas, eu só estou destacando primeiro a angústia dele. Ele está angustiado. Quase me resvalaram os pés. Quase que eu desvio os meus passos. Porque eu invejava eles. Invejava os arrogantes. Então, perceba que esse é o dilema de Jó, de Asaf, de Jeremias. E muitas vezes esse é o nosso dilema. Em meio às angústias dessa vida. Senhor, eu te amo, eu acredito que o Senhor é soberano, mas está doendo, Senhor. Por quê? Né? Então, como é que a gente entende o controle de Deus? Eu quero passar o resto do nosso tempo aqui falando de teologia. Rica e, em certo sentido, profunda, mas necessária para tratar de um coração que está angustiado, perplexo, tá? Abatido com tudo isso. Então, eu quero começar falando de uma doutrina que a gente chama, é uma parte da doutrina da providência, mas a gente usa uma palavra latina chamada concursus. Concursus significa que nos nossos atos, Deus também concorre de tal forma que eles podem ser chamados nossos e de Deus. Deixa eu dar um exemplo fácil. Quando a gente faz um serviço na casa do Senhor, e aí você diz assim, não, mas eu não fiz nada, foi Deus. Você está certo, mas foi você quem fez. Só que Deus agiu por seu intermédio. Então, a glória não é sua, porque Deus trabalhou em você. Mas Ele usou suas habilidades, Ele usou seus dons, não é? Então, esse é um exemplo de concursos, fácil de entender. A gente acredita que Deus efetua em nós tanto querer como realizar, então a gente faz, e no entanto a gente diz, mas é o Senhor, viu? É o Senhor, glória a Deus. E está certo, mas não é errado a gente dizer que nós fizemos. É que não foi por nós mesmos, não foi pela nossa própria força. Tem o Senhor por detrás nos conduzindo a fazer aquilo que é santo, justo e bom, tá? Então esse é um exemplo fácil de entender, concursos. É quando a gente fala assim, eu fiz, mas o Senhor fez comigo. E deixa eu esclarecer um pouquinho mais. Não é bipartido. Não é assim, eu fiz uma parte e Deus fez uma parte. Esse é um entendimento errado. Em santificação eu não faço uma parte e Deus faz uma parte. Deus trabalha tudo em mim. De tal forma que eu faço, mas a glória é dele porque é ele que me conduz a fazer. Então, digamos que a gente esteja falando sobre luta contra o pecado. Se eu abandono uma prática pecaminosa, se eu deixo de praticar alguma coisa que no passado se repetiu na minha vida, é uma decisão que eu tomo. Mas eu digo assim, Senhor, muito obrigado por me ajudar a largar essa prática pecaminosa.
Então é o Senhor fazendo. Mas não é que Deus fez uma parte, você fez outra parte. Fala assim, Senhor, eu larguei, agora o Senhor me santifica. Não, Ele já está te santificando. Quando você largou essa prática, você já estava em processo de santificação. Deus trabalhou através de você. Tá? Então não é que existe ela não é bipartida. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente usa essa linguagem de maneira ruim. A gente fala assim, irmãos, Deus é soberano, mas você tem que fazer a sua parte. Não é assim, gente. Não é assim, ó, Deus é soberano, fez 95%, mas e os 5% seu? Não funciona assim. Quando Deus opera através de nós, Ele não faz 95%. Porque se Deus fizesse só 95%, você não fazia. Entendeu? Se Deus fizesse só 95%, os planos dele eram frustrados. Se Ele dependesse da nossa pequenina parte, mas pelo menos estamos contribuindo, as coisas não aconteceriam. Deus precisa efetuar em nós tanto querer quanto realizar para que a gente se desenvolva na salvação. Então, a beleza disso tudo é que Deus opera de tal forma que os nossos atos santos, Deus opera por detrás de nós, mas nós fazemos. Então, vou dar um exemplo. Quando você crê, você não diz, Deus creu por mim. Não tem nenhum lugar da Escritura em que eu poderia dizer isso. Quem crê é você. Mas a gente diz que fé é dom de Deus. Quando você se arrepende dos seus maus caminhos, quem arrepende é você. Mas a Bíblia fala assim, a tristeza segundo Deus que conduz ao arrependimento. Entendeu? Então, não é Deus faz uma parte e você faz uma parte. É Deus faz tudo por intermédio das suas próprias decisões. Olha que bonito. Você decide e Deus está trabalhando em você. Você fala assim, Senhor, eu quero abandonar isso. Senhor, me perdoe. E você se arrepende. Você decide trilhar um novo caminho. E é Deus fazendo através de você. Então, nunca divida a soberania de Deus desse jeito, tá bom? Não fala assim, Deus faz uma parte, eu faço uma parte. Isso não é bom. Dá a impressão de que Deus fica lá esperando você terminar a obra dele. Né? Ele faz bonito, 95% dele, que coisa linda. Mas ele está esperando lá você. Ele fez toda a jogada, driblou 10, tocou para você e deixou você na cara do gol, só que você tem que chutar. Dá a impressão assim que Deus deixou a última glória para a gente. E isso é muito ruim, porque isso diminui a glória do nosso Senhor soberano. Tá? Se ele faz 95% e você faz 5%, você rouba a glória dele. Então nunca explique a soberania de Deus desse jeito. Não funciona assim. Ela não é bipartida. Deus opera tudo através de nós, em nós, tá? Então isso é quando a gente fala dos atos santos, é mais fácil. Difícil é entender os atos maus, que é o que a gente vai tratar agora, ok? Olha só. Não, volta ali. Deus como causa primária de tudo e seus agentes como causa secundária. A boa teologia do passado, de um documento chamado Confissão de Fé de Westminster, exemplifica o que homens do passado desenvolveram. Eles falaram assim, olha, quando alguma coisa acontece, Deus está sempre por trás, de tal forma que Ele é a causa primária, isto é, as coisas acontecem porque Ele determinou que seria assim, mas Ele não determina as coisas à parte de nós. Os instrumentos dele fazem isso como causas secundárias. Essa terminologia que se criou. Então veja, eu vou ler o texto que está em itálico aí, ó. Posto que em relação à presciência ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Deixa eu explicar, parece difícil, mas eu vou tentar simplificar aqui. O que o texto está dizendo é que quando Deus decreta certas coisas, elas acontecem sem falha, imutável e infalivelmente. Se Deus fala, vou agir, agindo eu, quem impedirá? Tá? Ele age e as coisas acontecem, não tem quem possa contra ele. Inclusive, Nabucodonosor aprendeu isso da maneira mais dolorida, né? Ele se achava o tal, e aí Deus vai lá e humilha o cara, para ele entender que não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o Senhor, tá? Não há outro Deus, não tem ninguém que controla como Deus controla. Então, ele
quando ele decreta algo, quando ele soberanamente está por detrás de algo, aquilo acontece. Só que a explicação desse trecho da Confissão de Fé de Westminster diz assim: mas isso não anula as chamadas causas secundárias. O que são as causas secundárias? É assim, quando ele utiliza alguma coisa, essa coisa é mero instrumento sem volição, sem vontade, ele diz não, ela usa a sua vontade. Então deixa eu dar um exemplo. Quando Deus utilizou Davi para escrever parte da Bíblia, ele utilizou Davi como um mero copista? Não. Ele utilizou Davi usando as suas habilidades de poeta. Quando ele utilizou Lucas, ele utilizou o espírito investigativo daquele doutor, que era um investigador. Por isso que ele fez história. Quando ele utilizou Moisés, que tinha sido preparado na casa de Faraó, ele escreveu leis. Olha que legal. Deus utilizou cada um segundo o seu preparo e segundo as suas características pessoais para escrever parte da Escritura. Então nenhum deles é robô, mas Deus decretou que a Escritura seria escrita. Você entende? Deus é quem está por trás de tudo isso, mas ele utilizou cada um conforme as suas características. Davi de um jeito, Lucas de outro, Moisés de outro. Isso mostra que as causas secundárias, elas não são coagidas por Deus. Deus não força e fala assim, escreve, Lucas. Não é assim. Lucas fala assim, eu tenho que pesquisar, eu tenho que falar mais de Jesus. Aí ele vai, investiga, e aí quando ele vai escrever, o Espírito de Deus está conduzindo todo o processo. De tal forma que ele escreve um evangelho tão precioso para nós. E depois o livro de Atos, né? Então assim, Lucas está sendo usado por Deus. Deus não está coagindo ele. Ele está usando as características que são próprias de Lucas. Mesma coisa com outros atos nossos, tá? Nós não somos forçados por Deus. Ele age de tal forma que ele é o autor por trás de todas as coisas, ele é a causa primária e nós somos causas secundárias. Então, eu coloco na segunda parte aí do slide, olha só. Deus não infringe a liberdade humana, pois trabalha no lugar que precede a vontade humana, que é o coração. Quando Deus trabalha na vida de alguém, por exemplo, para ele fazer aquilo que é santo, vamos falar da coisa mais bonita que nós experimentamos até agora, que foi a nossa conversão a Jesus Cristo. Quando alguém, isso fica muito claro na vida de quem veio do mundo, vamos dizer assim, tá? Quem teve uma conversão na sua fase adulta. Quando ele não era cristão, ele olhava para Jesus Cristo e ou ele zombava ou tinha interesse zero. Mas assim, era um desdém completo. Vocês que se converteram na fase adulta podem testificar disso. Fala, pastor, eu era um zombador de Cristo, né? Ou eu não estava nem aí, não queria nada. Mas de repente se ama. O que aconteceu? Deus mudou a sua disposição, ele não força você a nada. A Bíblia usa uma analogia muito bonita. Tira de você um coração de pedra e coloca um coração de carne. Para você amá-lo, tá? Para você desejá-lo. Então, Deus nunca força nada. Esse é um exemplo, a conversão é um bom exemplo de como Deus atua como causa primária. Quem converte é Deus, mas você se converte. Sabia que a Bíblia usa as duas linguagens? Deus nos converte e nós nos convertemos. Então, quando você se converte, está dizendo, você está dando a meia volta. Mas quando fala que Deus te converte, significa que Ele habilita você a dar essa meia volta. Tá? O próprio Jeremias, no final de Lamentações, quando ele está terminando o livro, ele já chorou muito. Ele viu que Deus pesou a mão. Ele ora assim, converte-nos a Ti e seremos convertidos. Olha que bonito. Converte-nos a Ti e seremos convertidos. Então ele está pedindo que Deus opere nele de tal forma que, nele não, mas no povo, para que o povo se volte para o Senhor. Tá? Então essa é a soberania de Deus como causa primária. E nós somos causas secundárias. Então eu coloquei assim, nós sempre decidimos sem qualquer coerção externa. A gente não é forçado a vir a Jesus. Quando a gente vem a Jesus, na nossa conversão, ninguém vem forçado. Pode ser chocante para ele, mas uma vez que Jesus lhe é apresentado, ele quer, ficou precioso. Eu usei esse exemplo anteriormente, conversando com alguns irmãos aqui, de que eu não lembro de nenhuma história em que Deus curou um cego e ele quis voltar para a escuridão.
não é? Ele sempre deseja, porque Deus descortinou os olhos dele, ele fala, uau, eu quero isso. Alguém que tenha sido curado e depois fala, não, Jesus, quero voltar a ser leproso. Por quê? Esses milagres são uma demonstração de que uma vez que Deus opera neles, eles desejam a Jesus mais do que tudo. Tanto é que, você lembra que às vezes Jesus dizia assim, não fale nada, shh, funcionava? Os caras botavam a boca no trombone. Vocês precisam ver o que esse Jesus fez comigo, né? Vocês precisam ver, porque o desejo era de falar. Quer dizer, de repente eles ficaram assim, amantes desse Jesus, né? Quer ver um exemplo lindo? A expulsão da legião de demônios do Gerazeno, ou Gadareno, como está em textos diferentes, não é? Ele é um ser horripilante. Toda vez que eu leio Marcos 5, eu falo, Senhor, isso aqui é filme de terror. Isso aqui é do pior, então, né? Porque ele é assim, apavorante, ele é um negócio terrível. Jesus Cristo chega para ele e fala diretamente com ele e o liberta. E depois as pessoas ficam chocadas porque aquele homem que era assustador está vestido, são, ouvindo Jesus ensinar. E aí ele faz uma coisa muito bonita, ele fala assim, Senhor Jesus, eu quero ir com você. Jesus fala, não, você fica aqui, fala de mim aqui. Depois, em casa, tarefinha para você, olha que legal. Leia, essa história está em Marcos 5. Em Marcos 7, Jesus volta para Decápolis, a região onde esse Gerazeno morava. E se na primeira vez ele foi expulso, da segunda vez ele é bem recebido. O que aconteceu com esse povo que mudaram a opinião de Jesus, sobre Jesus? Teve um missionário lá que fez o trabalho dele direitinho. Um ex-endemoniado fez o trabalho dele direitinho. Olha só como antes ele era inimigo de Jesus Cristo, agora ele ama Jesus Cristo, ele foi liberto por Jesus. Você entendeu como existe aqui uma obra que não é forçada, ela trabalha de acordo com, inclusive com a nossa vontade, nós queremos o Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a soberania da causa primária. Bem, dito isso, agora vamos andar rápido, que eu vou dar exemplos bíblicos, eu não vou conseguir ler tudo, mas eu selecionei alguns. O primeiro exemplo que eu vou usar é de Isaías 10, abre sua Bíblia. Alguns deles a gente vai ter que pular, infelizmente, por causa do nosso horário. Isaías 10 é uma história bem conhecida em que Deus levanta a Assíria como povo que vai castigar outros povos. A partir do versículo 5, fala assim, ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Uma pausa aqui. Deus está falando assim, ai da Síria, a Síria vai ser maldita, daqui a pouco você vai entender por quê. Deus fala, eu levanto a Síria como cetro da minha ira, quer dizer, ela é um instrumento para eu manifestar a minha ira para com outro povo. Se eu quero castigar esse outro povo, eu levanto a Síria e ela castiga em meu lugar. Então, a Assíria está sendo usada como instrumento da justiça de Deus. Mas ela pensa assim? O texto vai dizer que não. Olha o versículo 7. Ela, porém, assim não pensa, isto é, ela não se enxerga como meu instrumento. O seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar não poucas nações. Ela é soberba. Ela diz, não sou instrumento coisa nenhuma, eu faço isso porque eu quero fazer. Mas Deus disse, eu levanto a Assíria. Tá? Agora, olha o versículo 12. Estou pulando para mostrar a parte importante. Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Você percebe? Atenção agora, porque essa é a parte difícil. Deus usa a Síria, mas quando Deus usa a Síria, não significa que a Síria está desculpada dos seus erros, porque ela não faz nada forçada por Deus. Ela só foi utilizada por Deus de tal forma que ela cumpre os propósitos de Deus, mas ela faz segundo a sua arrogância. E por causa da sua arrogância, da sua soberba de destruir as nações, Deus vai castigá-la.
Aí você vai dizer assim, pastor, está difícil. Está difícil de entender. Como é que Deus usa e ainda assim responsabiliza a Síria? Então, deixa eu usar uma ilustração que eu usei à tarde quando nós estávamos falando aqui no café com os pastores. Meu pai me ensinou uma coisa que sempre gravei. Ele falou assim, filho, Deus não precisa forçar os homens a pecar. Eles são igual o caminhão na ladeira, segurado pelo poder soberano de Deus. Se ele solta a mão, imagina o que vai acontecer. Eles descem ladeira abaixo, arrebentando com tudo. A Síria é assim. Deus, quando quer, tira o freio. Quer ver um exemplo que a gente de vez em quando vê? Quando se vê na televisão assim, fulano atirou e matou tantas pessoas. Ou algum assassino em série. Alguma história esdrúxula. Muitas vezes, quando existem entrevistas com familiares ou conhecidos, alguém pergunta assim, mas ele era uma pessoa assim estranha, era violento? Não, a gente não imaginava que ele fosse fazer isso. Curioso isso, porque elas nunca, não parece tão óbvio. Se parecesse óbvio, falei para você, tinha que prender o cara. Mas não é assim, nunca é óbvio. Quando acontece, é uma surpresa. Aí as investigações vão tentar achar alguma razão, mas a verdade é que eles não tinham dado tantas razões assim para a gente imaginar que fosse acontecer algo atroz. Só que nessas horas fica claro o potencial da pecaminosidade deles. Se Deus não os freia, eles são capazes de fazer coisas atrozes. E é isso que Deus fez com a Síria. Um outro exemplo também desafiador. Veja só. Próxima parte do slide. Eu vou pular esse da Babilônia porque é a mesma coisa. Em 2 Samuel 24:1, 1 Crônicas 21, tem um exemplo interessante. Nós não vamos ler, eu só vou falar. Depois você pode ler. É desses textos que dá um nó na cabeça da gente. 2 Samuel 24:1 fala assim, Deus incitou Davi a levantar o censo. E aí ele levanta o censo de Israel, que ele não devia ter feito, e ele é castigado por isso. Mas fala que Deus incitou. 1 Crônicas 21 fala que Satanás incitou. Aí você fala, e agora? Agora lascou, é Deus ou é Satanás? Qual que é a versão certa? Tem a versão corrigida aí, atualizada, corrigida? Na verdade, não é um contando uma coisa e outra coisa contraditória. É um exemplo de concursos. Deus ou Satanás? A resposta é ambos. Deus usou um agente para efetivamente realizar o mal, cumprindo assim o propósito de Deus. Satanás fez porque ele queria destruir Davi. E sabe por que Deus fez? Porque ele queria com essa história toda que Davi se retratasse com o Senhor e comprasse um pedaço de terra que mais tarde vai ser o lugar onde o templo é construído. O mesmo ato mal da parte de Satanás é para destruir o reino, da parte do Senhor é para que o templo seja efetivado. O mesmo ato, olha que coisa maluca. Deus está por detrás, Satanás está por detrás, Satanás quer destruir o reino, e Deus quer levar o rei a ser mais adorador. Olha que coisa louca. Então, eu coloco o seguinte, eu coloquei no final do slide uma coisa para esclarecer a minha explicação até agora. Vale ressaltar que Deus não está por detrás do mal da mesma forma que ele está por detrás do bem. O que eu quero explicar aqui é, eu não posso dizer que Deus efetua em mim o querer o mal e realiza em mim o mal. Tá? A Bíblia não me autoriza a dizer, porque isso tornaria Deus o autor do pecado. Ele não precisa ser o autor do pecado. E ele de fato não é o autor do pecado. Tiago nos alerta para isso. Tiago fala assim, se você é tentado, não diga que foi tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Você é tentado pela sua própria cobiça. Quer dizer, são os desejos internos seus que querem coisas que não são lícitas. Não diga que foi Deus que forçou você a isso. Deus não faz isso. Então Tiago está corrigindo esse tipo de pensamento. Então, eu estou explicando a soberania de Deus, mas estou dizendo, Deus não efetua isso em nós do mesmo jeito que Ele está por trás de nossas ações santas, tá? Então,
Agora vem uma parte que todo mundo pergunta, então eu já até antecipo, porque normalmente as pessoas levantam essa pergunta. Pastor, mas como é que a gente explica a origem do mal? Essa pergunta todo mundo gosta de fazer. Porque assim, essa parte assim tá difícil para mim. Até agora tô acompanhando, tô entendendo, mas assim, como é que tudo começou? Não é? Então vamos lá. Eu coloco assim, é impossível explicar plenamente a entrada do mal no universo. Seja através daquilo que anjos fizeram, a Bíblia fala de anjos caídos, né? Satanás tem consigo uma tropa, vamos dizer assim, que são anjos caídos, a Bíblia usa essa linguagem. Como é que eles caíram? A Bíblia fala quase nada disso. Ela fala que Satanás incorreu em soberba, mas não existe muita coisa. Tem textos que talvez façam alusão, mas não explica como é que isso acontece no coração de um anjo, tá? A gente não tem como explicar esse mecanismo. E parecido com Adão, isto é, como é que um ser como Adão, que foi criado santo, ou Eva, que foi criada santa, como é que eles podem passar a ter desejo pecaminoso? Sim, eu entendo por que eu tenho desejo pecaminoso, é que ainda tem mal dentro de mim. Mas como é que alguém pode ter desejo pecaminoso se não tinha mal dentro dele? Essas coisas a gente não sabe explicar, porque a Escritura não explica para a gente. Deus não te dá essa informação. E não me dá essa informação. Tem um texto que às vezes é usado para... Não, mas a Bíblia fala assim, eu crio o mal, está em Isaías 45:7. Então vamos tentar aprender o que é possível dizer desse texto. Vamos lá. Primeiro, esse texto que ele está falando, eu crio o mal, na verdade é uma lição a Ciro, que não existe dualismo. Abre a sua Bíblia em Isaías 45, talvez isso te ajude, a gente lê os versos 5, 6 e 7. Isaías 45, versos 5, 6 e 7. Alguém tem aí Almeida atualizada? Leia, por favor, em voz alta. Pode ser? Alguém? Pode ser. Então passa para o pastor Fernando, ele pode ler para a gente aí. Leia, por favor, Fernando. 5, 6 e 7. Isaías 45, 5 a 7. Escuta. 5 a 7. Isso. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Tá vendo? Crio o mal. Ok, então esse texto às vezes é usado para dizer, Deus está falando aqui, ele que faz. Mas entenda o que Deus está ensinando nessa passagem. Deus está falando com Ciro. Ciro é persa. Qual é a mentalidade persa? Dualista. De que tem Deus do bem, Deus do mal, força de luz, força de trevas. E Deus fala assim, nada disso. Eu formo a luz, eu formo as trevas. Não há outro. Então ele está confrontando o dualismo de Ciro. Para você entender, Ciro é mencionado no primeiro verso desse texto de Isaías 45, tá? Então Deus está por trás de todas as coisas, sejam boas ou ruins. O texto não torna Deus o autor do mal, como eu falei, porque ele não se envolve diretamente com aquilo que é moralmente mal. Porém, ele assume a sua participação na presença do mal no mundo. Olha que interessante, na tentativa de interpretar isso, eu olhei hoje à tarde algumas traduções diferentes. Então, a Nova Almeida Atualizada, que é uma revisão que saiu há pouco tempo, fala assim, eu crio os conflitos. A NVI fala, eu crio a desgraça, eu causo a desgraça. A Nova Tradução na linguagem de hoje fala, eu mando maldições. Tá vendo? Todo mundo está tentando fugir da ideia de mal como sendo, né, aquela essência. Tá? Então, são todas tentativas de explicar alguma coisa que não é fácil, mas Deus estava mostrando como tudo que acontecia de bom ou de mal tem ele como causa primária. Deus cumpre os seus propósitos redentivos. Inclusive a continuidade do texto, versículo 8, trata disso. A justiça sempre triunfa. Eu coloquei então os versos aí que provam esse ponto. Então é isso que o texto está ensinando. Mas agora
para a parte final, à medida que a gente medita nisso. E o que a gente ganha com isso tudo? Essa explicação, pastor, tudo bem, pode até ser bíblica, mas os métodos continuam duros, né, pastor? Sofrer não é fácil. E aí? Olha o próximo slide. Até os atos maus do povo de Deus trabalham para o seu bem-estar espiritual. Esse é um dos trechos que eu mais gosto desse documento do século XVII, escrito pelos puritanos, chamado Confissão de Fé de Westminster. Olha que texto bonito. O muitíssimo sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes, deixa por algum tempo os seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção de seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo de seus corações, a fim de que eles sejam humilhados. Mas para quê? Deus só quer amassar a gente? Não. Para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. O que essa gema de teologia puritana nos ensina é que Deus não deixa os nossos pecados sem qualquer propósito. E tem um exemplo muito bonito disso. Quando eles citam textos bíblicos para fundamentar isso, um dos textos que eles citam é de Pedro. Lembra, Pedro não acha que vai trair Jesus, né? Jesus fala, mas antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Isso é duro, Pedro chora amargamente. Mas aí depois, presta atenção. Jesus já tinha antecipado, ele fala assim, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus falou antecipadamente, mas Pedro não entendeu. Não, Senhor, todos os outros podem te negar, eu não, ó. Eu vou ficar aqui firmão e forte, Senhor. Pedrão sempre se achava mais do que era, né? Aí Jesus fala, não, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Acontece, e aí depois Jesus Cristo morre, ressurge, tem um dos encontros mais marcantes da vida de Pedro. Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim, tu sabes, eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Terceira vez, aí diz que Pedro, quando Jesus pergunta a terceira vez, diz que Pedro se entristeceu. Ele percebeu o que Jesus fez. Negou 3 vezes, ele pergunta 3 vezes. Foi aquela alfinetada do Senhor assim que sangrou o coração de Pedro. Aí diz que ele se entristeceu e fala, tu sabes todas as coisas. E sabes que mesmo assim, mesmo com as minhas fraquezas, que o Senhor está me lembrando, eu ainda te amo. E sabe o que é mais bonito disso tudo? É que Jesus não fez isso só para ele sangrar. Jesus fez isso para tratar dele. Porque nas 3 vezes Jesus fala assim, então apacenta as minhas ovelhas. Pastoreia o meu rebanho. Pastoreia as minhas ovelhas. Jesus está tratando daquele que ainda não sabia ser pastor, porque ele se achava mais forte do que de fato ele era. Então ele cuida do coração dele. Jesus revelou as fraquezas do seu coração, mas para agora ele ajudar os fracos. Para que agora ele cuide de quem tem fraqueza. Ele tratou dos pecados de Pedro. Então, eu termino, e esse é meu último slide, dizendo o seguinte, Deus tem propósitos benéficos para nós. Mesmo quando a gente tropeça, Deus intenta o bem para nós. Agora, isso não deve ser confundido, eu coloquei assim no primeiro ponto desse slide. Não significa que todas as coisas têm que dar certo na sua vida, não é? Não é verdade que você perde um emprego, tenho certeza que Deus tem um propósito bom, Ele vai me dar um melhor. Não, verdade. Não necessariamente. Um cônjuge tão esperado, né? Está demorando, mas vai mandar, tenho certeza que vai mandar. Não necessariamente. Ou qualquer outra coisa, uma cura de uma enfermidade. Às vezes o Senhor não nos cura, Ele nos leva. O ponto que eu estou destacando é, quando a gente fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não está falando de conseguir uma coisa melhor nesta vida, necessariamente. Deus não promete esse tipo de dádiva. A única coisa que Ele promete é de caráter redentor.
Esse texto que a gente cita tanto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, o texto continua dizendo assim: e aos que de antemão conheceu, a eles predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Do que ele está falando? Salvação. Todas as coisas cooperam para o bem significa tudo que você faz conduz à sua salvação. Agora, entenda por que isso é rico. Não é assim, tudo tem que dar certo na minha vida. Meus acertos e até minhas fraquezas. Deus não deixa que o plano redentor seja consumado. Por isso que ele termina esse lindo capítulo de Romanos 8 falando: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada. Nada, nada, nada. E aí ele vai listar todas as coisas. Ele sabe que nada pode derrubá-lo desse caminho. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem. E o bem é que eu seja segundo a imagem do seu filho. É isso que ele crê. Então, eu termino com o seguinte ponto. Eu vou dar exemplo de Pedro. Olha como é que Deus tratou isso na vida de Pedro. O Pedro traidor se tornou encorajador dos que sofreriam. 1 Pedro é escrito para encorajar os que sofrem, para que não caiam como Pedro caiu. E modelo de mártir, ele que antes tinha negado, Jesus falou que ele morreria, ele seria levado para um lugar que ele não queria. Jesus profetiza que ele morreria como testemunha dele. Olha como é que Deus trabalhou Pedro. Aquele medroso que nega 3 vezes, agora é o grande líder, o grande pastor da vida deles. O Pedro que não pastoreou seus colegas, Jesus falou assim, Satanás vos procurou para peneirar. Ele não falou assim, Senhor, então eu tenho que cuidar dos meus... Não, ainda que eles venham negar, eu não. Em vez de cuidar da fraqueza deles, ele se gaba. Aí Jesus quebra ele no meio. Para quê? Para que ele seja um belo pastor. Quando ele escreve 1 Pedro, ele fala assim, rogo aos pastores, aos presbíteros, eu presbítero com vocês, pastorei o rebanho de Deus que ele vos confiou. É tão lindo. Agora veja, Pedro não teria escrito essas coisas e tido essa sensibilidade se ele não tivesse passado pelo que ele passou. Ele não teria essa sensibilidade. Ele não teria essa obra do Senhor na vida dele. O que eu estou querendo dizer é que Cristo usou até as suas fraquezas para transformá-lo em Pedro, rocha. Ele não era o Simão? Pois ele veio a se tornar Pedro, porque Jesus trabalhou nele, inclusive usando as suas fraquezas. Então eu queria orar e pedir que Deus nos dê vontade de conhecer essa teologia que eu resumi aqui, mas para que ela não fosse só razão de discussão teológica, né? Mas que ela fizesse bem ao nosso coração, que ela acalentasse o nosso coração e que a gente entendesse que Deus não deixa as coisas más desse mundo escapar como se saísse do controle dele, e elas não acontecem conosco sem que Deus supervisione tudo isso para o nosso bem. Esse é o nosso descanso. Nós não temos um Deus que deixa rolar solto e depois ele toma as rédeas. Ele tem as rédeas nas mãos o tempo todo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Vamos orar. Ó Senhor, Tu és soberano, poderoso sobre tudo e sobre todos. E nós aprendemos de Tua palavra que nós não podemos negar isso. O Senhor tem controle de todas as coisas, Senhor. Até dos atos maus dos homens neste mundo. O Senhor tem controle sobre tudo. Mas essas coisas nos doem, nós sentimos feridos, às vezes ficamos perplexos diante de toda essa maldade que nos cerca. Nós sofremos perdas, nós sofremos com calamidades, nós sofremos com a maldade das pessoas, e tudo isso dói, Senhor. Por isso que nós nos aproximamos de Ti pedindo consolo, pedindo conforto. E queremos nesta noite e na sequência dela, nós queremos ser confortados em saber que o Teu plano redentor na nossa vida nunca é frustrado. O Senhor não deixa que nada aconteça em vão nas nossas vidas. Todas as coisas acontecem para que de alguma forma o Senhor nos molde para sermos servos benditos nas Tuas mãos. Então ensina-nos a crer nisso e a descansar nisso. E faz-nos buscar uma vida santa, porque isso Te honra. Que essa teologia não venha estimular nossa pecaminosidade de forma alguma,
mas que ela venha ser descanso em saber que mesmo quando nós tropeçamos, o Senhor está nos moldando. Oramos em nome de Cristo. Amém.